Bom dia a todos. Uma grande honra coordenar essa mesa tão especial em que nós debateremos um tema bastante relevante, que são as evidências científicas para a promoção da vida saudável no idoso. Vamos um pouco além da questão da evidência científica propriamente dita, abordando também aspectos fundamentais, não só o cuidado, mas também a pessoa, a questões pertinentes ao envelhecimento da pessoa em um contexto mais amplo, no contexto social e de comunidade. Eu sou o Renato Bandeira de Mello, eu sou professor do Departamento de Medicina Interna e vou apresentar para vocês agora os nossos palestrantes que abordarão temas bastante importantes. Por exemplo, o Bruno Simas da Rocha, ele é farmacêutico da seção de farmácia clínica aqui do Hospital de Clínicas, ele é referência para as equipes de geriatria do Programa Institucional de Cuidados ao Paciente Idoso. Ele é especialista em gerontologia pela Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia. Também tem título de especialista em farmácia clínica e farmácia hospitalar pela Sociedade Brasileira de Farmácia Hospitalar, Serviços de Saúde, especialista em saúde da família e comunidade, e também é o atual presidente do Departamento de Gerontologia da Seccional Gaúcha da Sociedade de Geriatria e Gerontologia. Na sequência, falará o professor Luiz Fernando Alvarenga, que é professor do curso de fisioterapia aqui da nossa universidade e é o coordenador da Comissão de Residência Integrada Multiprofissional em área da saúde aqui do Hospital de Clínicas. E a Raquel Pavim, que é assistente social e gerontóloga, especialista em saúde coletiva, especialista em envelhecimento e qualidade de vida, mediadora do grupo de estudos sobre velhices plurais e também autora do livro Mulheres Idosas e o Apoio Social. Então, dando sequência à nossa atividade, eu passo a palavra para o nosso primeiro palestrante. Bruno, por favor. Então tá, obrigado, Renato. Agradeço a organização do evento, da gente poder estar falando um pouquinho sobre esse assunto, né, tão importante, a promoção do envelhecimento saudável, para falar um pouquinho da parte dos medicamentos. Vou fazer uma breve autodescrição enquanto vai abrindo aqui a minha apresentação. Então, meu nome é Bruno, né, eu tenho 39 anos, né, sou branco, moreno, estou usando óculos, fundo escuro e estou de jaleco com uma camiseta azul. Então, estão conseguindo ver aqui a minha projeção? Eu vou falar então sobre a promoção do uso racional de medicamentos nas pessoas idosas. Então, o que que nós temos para hoje? Né, eu dividi em algumas partes, né? Vou trazer um pouquinho sobre o uso racional de medicamentos, como que as alterações no envelhecimento impactam no uso dos medicamentos pelas pessoas idosas, quais os principais problemas que a gente pode encontrar e o que a gente o que é possível ter de estudos e o que a gente pode pensar em perspectivas na ciência, né? E algumas considerações finais, então, como a gente pode melhorar essa questão e a busca de informações. Então, o conceito de uso racional de medicamentos, né, foi a primeira vez assim discutido e elaborado pela Organização Mundial de Saúde, né, em 1990, e ele considera que esse uso ele ocorre quando o medicamento é usado de forma apropriada à necessidade clínica, então levando em consideração a pertinência, né, do uso desses medicamentos, de ter uma indicação adequada, levando em consideração a individualidade das pessoas na dose e na posologia correta. Então, aqui isso está muito ligado com a questão do envelhecimento, pensando que alguns medicamentos nas doses usados pelos adultos jovens, né, podem ter um efeito um pouco maior, precisa ter ajuste para função renal, função hepática, pelo período de tempo adequado. Aqui a gente leva em consideração tanto pensando em medicamentos de uso crônico, que devem ter uma adesão prolongada, como
tratamentos curtos, como antimicrobianos, né, que a gente tem que fazer aquele tratamento específico para evitar a resistência, e isso, né, ao menor custo para si e para a comunidade. Então, se esse uso está sendo feito de uma forma racional, a gente vai estar reduzindo acessos desnecessários ao sistema de saúde, internações. Então, eu gosto bastante dessa figura, né, que menos é mais nesse caso, né? Então, usar muitos medicamentos não quer dizer que está tendo um uso racional. E por que que as pessoas idosas elas são mais suscetíveis a problemas, né, com os medicamentos? Então, tem questões específicas, do envelhecimento e junto com as doenças crônicas, né? Então, muitas vezes é necessário ter vários tratamentos, a visita a múltiplos médicos, múltiplos prescritores, né? Muitas vezes não tem uma boa comunicação entre esses médicos, né, ou entre esses serviços de saúde, que pode levar, às vezes, a uma polifarmácia excessiva, duplicidades terapêuticas, né? Além disso, tem a questão da automedicação e do uso de terapias alternativas, que às vezes acabam sendo uma alternativa mesmo por dificuldade de acesso ao sistema de saúde. Então, a gente tem que compreender e ver como que isso atua dentro daquela pessoa. Tem as alterações que ocorrem na farmacologia mesmo do medicamento, alterações farmacodinâmicas e farmacocinéticas que fazem muitas vezes com que os medicamentos tenham um efeito maior e mais prolongado, aumentando o risco, então, de reações adversas e podendo impactar na funcionalidade, né, que é o que a gente quer, que o nosso paciente ele esteja sempre funcional, conseguindo fazer as suas atividades do dia a dia. Aqui só para trazer alguns exemplos das alterações farmacocinéticas, então, que é o processo do que acontece com o medicamento depois, né, que ele já é ingerido, então ele é absorvido, né, ele é distribuído, tem essa metabolização, então muitas vezes a absorção ela é alterada, ela é um pouco mais reduzida. O transporte, né, tem um aumento maior de meia-vida de muitos fármacos, então isso faz com que os medicamentos tenham um efeito mais prolongado, tem uma redução da metabolização e uma redução da excreção também. Então, tudo isso, né, culmina em ter um risco maior de ter um efeito maior e mais prolongado dos medicamentos. E quando a gente pensa em revisar, né, o que a gente chama de farmacoterapia, né, os medicamentos em uso pela pessoa idosa, a gente tem que se fazer algumas perguntas, né? Primeiro, se ele é realmente necessário. Muitas vezes aí numa conversa, né, numa avaliação, a gente já consegue ver oportunidades talvez de ajuste, né, nessa terapia, de suspender algum medicamento desnecessário. Ele sendo necessário, a gente tem que estar acompanhando e vendo se está sendo eficaz, né? E nisso a gente precisa muito também do apoio do próprio paciente, né, dos seus familiares, para entender essa percepção de eficácia e questão de monitoramento, né, como exemplo de doenças crônicas como diabetes, hipertensão, que é possível fazer esse controle em casa. E o medicamento sendo necessário e eficaz, a gente tem que também se questionar se ele está sendo seguro, né? Por todas essas questões que eu comentei, alterações de farmacocinética, tem alguns medicamentos que a gente chama de inapropriados, que eles podem ter um risco maior de levar a dano para esses pacientes. E além de tudo isso, a gente sempre tem que se questionar sobre a adesão ao tratamento, né? Então, se aqueles medicamentos estão sendo utilizados na forma adequada, prescritas, né, e acordadas junto com o paciente, com os profissionais e os familiares. E eu gosto também bastante desse slide que eu falo do processo da farmacoterapia, porque a gente pode pensar como se fosse um ciclo de vida mesmo, né? Então, cada medicamento, ele inicia com a sua prescrição, na decisão de prescrever ele, né? Então, de estar necessitando por alguma condição específica, a funcionalidade, as preferências do paciente, e é importante fazer esse monitoramento e esses ajustes necessários, né? É possível progredir a dose, avaliar interações, reduzir dose conforme a resposta, e nem sempre todo medicamento vai ser usado pelo resto da vida. Então, a gente tem que pensar que em algum momento, né, dependendo da situação do paciente, de alguma reação do medicamento, ele deve ser suspenso, pode ser de forma súbita, gradual, né? Sempre acordado, né, com o paciente, com a família e com toda a equipe de saúde. Com relação à polifarmácia, eu trouxe alguns aspectos bem importantes, né, que impactam nessa questão do uso racional.
Então, a gente já tem vários estudos, né? Esse é o infográfico do Medscape, que ele combina alguns estudos mostrando que o uso prolongado, né, de vários medicamentos aumenta mais o risco de eventos adversos. Aqui a gente tem um exemplo, né? Pacientes que usam dois medicamentos têm 13% de chance de algum desfecho adverso. Já um que usa sete ou mais medicamentos, né, tem um risco maior desses desfechos. Além disso, quando a gente pensa em admissões hospitalares, a gente não tem ainda estudos tão amplos assim no Brasil. Aqui eu trouxe de uma ação que tem na Europa, né, que metade das hospitalizações, de uma forma geral, por eventos adversos, são preveníveis, né? Por quê? Ocorrem ou porque teve algum uso indevido, né, uma intoxicação, sobredose, reação adversa, e 70% desses impactam nos idosos, né, nas pessoas idosas, com 65 anos ou mais, e em polifarmácia. A idade do paciente a gente não consegue reduzir, né? Ainda não existe isso. Então, o que que a gente pode tentar é melhorar e ter uma polifarmácia mais racional, né? De acordo com a situação do paciente. Então, a gente tem que ficar atento, né? Então, porque tem a questão das doenças crônicas, alterações de prescrições, né? O nosso paciente, ele passa por muitos serviços de saúde diferentes, então isso acaba dificultando, às vezes, a compreensão de qual é a terapia que ele realmente precisa utilizar, né? E leva também a dificuldades na adesão ao tratamento. Outra questão para trazer junto à promoção do uso racional de medicamentos, né, e da polifarmácia, é sobre as interações medicamentosas, né, que elas ocorrem quando se administram duas ou mais substâncias e o efeito de um é alterado pelo outro. Então, pode acontecer tanto aumento de um efeito ou redução, e existem vários tipos de interações medicamentosas, né? Então, tem entre medicamento e medicamento, medicamento com alimento, medicamento e álcool, medicamento e tabaco, medicamentos interagindo com algumas doenças ou descompensando doenças e com exames laboratoriais também. E ocorrem por diversos mecanismos diferentes, então, podendo ser desde da farmacocinética, né, naquele slide que eu mostrei anteriormente, de efeitos que podem ser sinérgicos ou antagônicos, por exemplo, usar dois antibióticos porque vai acabar reduzindo a resistência, ou interações de efeito, então que a gente usa dois medicamentos com ações similares, né, ou opostas, e interações farmacêuticas que elas ocorrem antes mesmo da administração. Então, quando a gente mistura dois medicamentos, mistura, por exemplo, uma dieta e dá uma incompatibilidade, ou antes de infundir um fármaco no paciente. E quando a gente pensa na interação, por exemplo, entre medicamentos e alimentos, né, a gente tem que pensar que não pode ter só a perda do efeito do medicamento, mas a gente tem também a redução na absorção dos nutrientes. Isso é importante, né, quando a gente trabalha com a equipe multi. E claro, né, pode ocorrer a redução na absorção dos medicamentos. Algumas considerações quando a gente pensa, né, no que a gente tem assim de evidências e para avaliar, por exemplo, interações medicamentosas, né, que é algo que parece que acontece tanto, mas a gente não tem tantas ainda evidências, né? A gente tem um aumento do risco de desenvolver efeitos adversos, mas a gente não pode esquecer que algumas associações podem ser benéficas, né? Porque elas podem estar reforçando a eficácia de um outro medicamento, podendo usar uma dose menor, por exemplo, quando a gente associa dois analgésicos, né? Quando um fármaco está preservando o efeito do outro, que nem se usa anestésico local junto com um vasoconstritor, reduzindo resistência microbiana, né? O exemplo da terapia para tuberculose, que usa vários fármacos, ou o efeito corretivo da reação adversa sobre um outro fármaco. E é importante, então, fazer essa avaliação e reconhecimento junto com a equipe, né, revisando a farmacoterapia e controlando os riscos potenciais. A gente tem também que, quando está avaliando essa interação, né, quando a gente vai buscar em bases de dados, a gente tem muita informação, porque a gente tem muitos estudos que são in vitro, muitos estudos que são de laboratório, mas ainda poucos estudos de vida real. Então, a gente acaba tendo que fazer esse cruzamento entre o que a gente está vendo no nosso paciente e o que a gente tem de evidência sobre as interações para ver o que está sendo clinicamente relevante. Então, nem sempre o que está escrito vai estar acontecendo com o paciente, ou tem um risco maior ou menor. Aqui eu trouxe alguns exemplos, né? Aqui é uma meta-análise, então, sobre potenciais interações medicamentosas em pacientes idosos hospitalizados.
né? Então, aqui são só as potenciais, não foi ainda avaliado algum desfecho, que isso é uma questão que a gente vê ainda nos estudos, a gente tem poucas informações, né, sobre os desfechos em si. Mas cerca de um terço dos pacientes, né, de internação normal já tem alguma interação, e em paciente crítico, né, de CTI, aumenta para dois terços, 66%. E aqui o próprio estudo traz, né, eu destaco, então, que ainda tem uma falta de padronização nessas definições e de ter essa medida dos desfechos em si dessas interações, por exemplo, desse impacto. Ainda falando sobre a segurança no uso dos medicamentos para idosos, a gente tem o que a gente chama de medicamentos potencialmente inapropriados para as pessoas idosas, que são aqueles que os riscos superam os benefícios ao serem utilizados na pessoa idosa. Então, iniciou lá nos anos 90, fazendo algumas listas específicas, né? E desde então tem muitos estudos, né? Mas principalmente na identificação desses medicamentos. E tem muitas ferramentas disponíveis. Se a gente for jogar, né, no Google Acadêmico, no PubMed, a gente vai ver várias ferramentas, como critérios de Beers, Stop Start, risco anticolinérgico, e cada uma tem as suas particularidades, né? Então, essa é uma revisão sistemática que foi feita, identificou mais de 30 ferramentas diferentes, e cada uma com as suas particularidades. Umas descrevem quais são esses medicamentos, independente da dose, ou se tem algum ajuste para dose, se tem alguma questão de duração da terapia, duplicidades, né, ou se tem alguma alternativa terapêutica mais segura. Hoje em dia, a gente trabalha com três grandes grupos de listas de medicamentos inapropriados para idosos, que é o DOLA, o DOLA+, e o PILA. Eu vou explicar para vocês um por um. Esse DOLA+, é o Drug Oriented Listed Approach, que ele são as listas dos medicamentos que são considerados inapropriados independente do que o paciente tem. Então, não precisa ter informações do paciente. É resposta positiva ou negativa. Aquele medicamento é ou não é inapropriado. Então, é usado muito para estudos farmacoepidemiológicos, né? Um exemplo desses é os critérios de Beers, né? Que foi o primeiro dessas listas mais conhecidas que foi é, estudado. Então, que a última versão foi em 2023, ele apresenta basicamente, né, quais são os medicamentos e qual o motivo dele ser considerado inapropriado. Tem o Dola Mais, que é nada mais do que as listas anteriores, mas elas têm um plus, que é sugestões relacionadas ou à indicação ou alternativas terapêuticas também. Então, aqui eu trouxe como exemplo a lista europeia, EUCETPIN, que ela descreve quais os medicamentos, por que são inapropriados, se é preciso fazer algum ajuste ou consideração quando utilizar. Porque a gente pensa, por exemplo, no Sistema Único de Saúde. A gente tem vários medicamentos que podem ser considerados inapropriados, mas às vezes é o que o paciente vai conseguir acessar pela rede. Então, que consideração eu tenho que ter quando for utilizar esse medicamento? E alternativas terapêuticas, né, ou não farmacológicas, né, por exemplo, o uso de terapia cognitivo-comportamental, higiene do sono. E o PILA são as listas, né, focadas no paciente. Então, quando a gente aplica ela, a gente precisa conhecer informações, né, clínica do paciente. Então, fornece respostas mais objetivas e individualizadas. Então, como avaliando item por item, né? Aqui eu trouxe um exemplo do que seria mais ou menos um desses, que é a escala de risco anticolinérgico, que tem pontuações específicas, né, para cada paciente. E quando a gente vê o número de estudos que tem conforme cada lista, né, acaba sendo muito mais fácil fazer a lista com os critérios mais explícitos, né, de dizer que é inapropriado ou não, que são a maioria dos estudos aqui, né, 26, 38 estudos. E pensando em desfechos, diferentemente das interações, aqui a gente já tem alguns estudos, né, que falam da associação desses medicamentos potencialmente inapropriados com alguns desfechos, né? Então, geralmente os estudos que têm com óbito, né, não mostrou muita evidência, mas principalmente com relação a hospitalizações, né, por evento adverso, né, mostrou uma associação, então, do uso desses medicamentos. Também pensando em eventos adversos como um todo, também, né, teve uma associação positiva, e também quanto ao número de medicamentos, né? Então, quanto maior o número de medicamentos inapropriados que aquela pessoa tem prescrita, né, ela tem um risco maior de ter eventos adversos.
E achei bem interessante que essa meta-análise até associa com funcionalidade, né? Com declínio funcional, que é uma coisa que é o que a gente quer, preservar o nosso idoso, né? Funcional, né? Super bem, com qualidade de vida. Então, esse foi um dos meus estudos que eu vi que fez essa associação em declínio funcional com o uso dos medicamentos inapropriados para idosos. E, para finalizar, estão falando um pouco sobre a parte da adesão ao tratamento, né? Que ela é bem importante pensando na promoção do uso racional e a adesão, ela nada mais é do que esse compartilhamento, né, dessas atitudes, né, quanto ao medicamento. Então, é um pacto, né, entre o paciente, a equipe de saúde e os familiares. E esse infográfico da American Heart Association explica por que que a gente tem um dado mais ou menos geral de que metade da população não consegue aderir aos medicamentos a longo prazo. Então, dos que têm ali 100% dos medicamentos que saem com alguma prescrição, 12% nem vão na farmácia buscar. Então, ou porque não tem condições de adquirir, ou porque não compreendeu o tratamento, ou porque acredita que não seja necessário. Desses que buscam o medicamento, 12% nem iniciam. Então, eles estão com o medicamento na mão, mas estão com alguma dificuldade de compreensão, ou é um dispositivo de uso mais complexo, que nem insulinas, né, dispositivos inalatórios. E desses que começam a utilizar, mais ou menos um terço param ao longo do tempo. Então, por isso que a adesão, né, é uma questão muito importante quando a gente pensa em promoção do uso racional de medicamentos. E aqui eu trouxe um exemplo, né, de um estudo com algumas alternativas, por exemplo. Nesse estudo ele comparou o número de vezes que a pessoa tomava os medicamentos por dia com a adesão. E aqui a gente vê que medicamentos tomados uma vez ao dia têm uma adesão maior, 80%, 75% tomado na hora, e quanto mais vezes, né, pior ainda é essa adesão do medicamento a ser tomado na hora adequada. E a complexidade do tratamento também é importante de ser avaliada. Eu acho isso tudo bem interessante porque ele dá uma prescrição fictícia para vários cuidadores. Cada medicamento é utilizado de um jeito, né? O que acontece na vida real, nosso paciente sai com uma prescrição e tem que adaptar isso para sua rotina. E cada um pode interpretar de uma forma diferente. E aqui ele mostra como que alguns pacientes mostraram. Então, a gente conseguiria pegar essa prescrição de 8 itens com as suas instruções diferentes e agrupar em 4 horários praticamente. Mas aqui o primeiro paciente dividiu em 8 horários, o segundo paciente em 10, e o quarto paciente usou 14 horários diferentes. Então, para ver que simplesmente entre a prescrição e o uso do medicamento, a gente tem muito ainda a ser trabalhado e podendo ter, por exemplo, dispositivos para auxiliar nessa organização, né, ferramentas, tabelas orientativas, né, usar as tecnologias. Aqui eu peguei o exemplo até dos medicamentos lá do meu pai, que faz ali os despertadores que a gente pode utilizar. A gente já tem estudos sobre isso, né, sobre como esses aplicativos melhoram a adesão ao tratamento, né? Alguns são simplesmente de lembretes, né, com alarmes, outros de educação, outros já têm uma questão comportamental como gamificação, dando pontos, né? Ah, vai tomar água, então ganha mais um ponto, né? Tá comendo direito, mais pontos, para estimular essa adesão. E, além disso, quando a gente pensa em evidências, a gente tem a internet, né, e tem influenciadores e tem tudo mais. Eu gosto de trazer esse caso da parte do armazenamento de medicamentos, né? Vocês lembram, na época que existia Twitter, né? O Fábio Porchat, né, trouxe um questionamento, né? Ah, remédio se guarda onde, né? Na cozinha ou no banheiro? Então, quando a gente vai discutir questões até simples, né, quem acaba se informando pela internet acaba entrando na onda, né? Então, quando a gente vai ver, nenhum nem outro, né? O banheiro é um lugar úmido, repleto de bactérias, a cozinha é um lugar quente, com calor, tem ondas. Então, o melhor é usar, por exemplo, na quarto e na sala, né? Então, por isso a gente tem que estar bem atento, assim, nessa questão da busca de informações. Então, só que para finalizar, eu trouxe um exemplo bem simples de o que que é importante a gente avaliar, né, nas fontes de informação sobre medicamentos. Então, é importante ver quem elaborou, né, se é uma organização ou uma instituição de renome, né, que pesquisa, que estuda na área, se é referência naquela área que a gente está avaliando, se é a edição ou versão que está mais atualizada, porque a gente pode ter algumas
alterações, né? Principalmente quando a gente trabalha que nem aqui, que é um hospital muito grande, com muitas tecnologias, você usa uma ferramenta de alguns anos atrás, já está defasado. E se tem algum conflito de interesse também. Então, quando a gente vai pesquisar algum aplicativo, né, alguma questão assim para ver essas informações, a gente tem que levar isso em consideração. E aqui eu trouxe um exemplo bem simples, eu botei no Google Play interações medicamentosas, vieram mais de 240 aplicativos. Então, qual que eu vou pegar? O primeiro que aparecer, porque tem a maior nota, o que eu já ouvi alguém falar, trouxe algum exemplo. Então, ali apareceu entre os primeiros o Medscape, ali, né? Então, vocês viram que tem. A gente é bom ver a nota, né? Tem uma nota um pouquinho maior, né? As avaliações, tem informações sobre o desenvolvedor. É importante a gente conseguir ver se essa fonte é confiável ou não. Então, aqui a gente consegue ver, né? Informações sobre essa instituição. E botei como exemplo aqui o primeiro que tinha aparecido ali, que era o Posso Tomar, né? Então ele tem uma nota ali 3.2, 10 mil avaliações, né? Ah, vou ver o desenvolvedor para ver então como é que é essa informação. Ah, que pena, não é possível acessar o site. Então não tem nenhum conflito de interesses, tá? Eu só trouxe realmente para a gente fazer essa reflexão, né? Que cada vez tem mais informações, a gente tem que refletir um pouquinho sobre isso. Então, para finalizar, para a gente garantir esse uso racional dos medicamentos nas pessoas idosas, a gente tem que estar sempre pensando nesse objetivo terapêutico, né, individualizado, em conjunto com o paciente, com a família, avaliando sempre o risco e o benefício, né, de cada uma das terapias, do risco de desenvolver problemas relacionados a medicamentos, fazer essa revisão da terapia, que ela é dinâmica, né, levar as fontes de informação e lembrar que o foco, né, para nós é a pessoa, né, o paciente que a gente quer ele sempre funcional e com qualidade de vida, tá? Aqui estão alguns dos meus e-mails, né, ali, meu contato, e agradeço mais uma vez. Estou à disposição para aqui a apresentação para passar para o próximo. Muito obrigado, Bruno, pela brilhante apresentação, sempre muito elucidativo, organizado e respeitando o tempo, né? E agora, dando sequência à nossa atividade, nós vamos abordar um assunto extremamente importante, né? Uma pequena inversão da nossa pauta para melhorar o fluxo das apresentações. Então, agora eu vou chamar a Raquel, que vai falar sobre a promoção da vida saudável na pessoa idosa, uma perspectiva sociológica, né? Trazendo a discussão, como eu falei, extremamente importante sobre o impacto do preconceito contra o idoso, do idadismo, na qualidade de vida dessas pessoas. Então, ansioso para te ouvir, Raquel, por favor. Tá certo, então eu quero começar agradecendo, né, o convite a participar. Vou já aqui partilhar minha apresentação para a gente poder conversar um pouco sobre esse tema que é extremamente relevante, né? Discutir então um pouquinho sobre os obstáculos causados pelo idadismo na qualidade de vida de pessoas idosas. Inicialmente, então, falar que é um tema que atravessa tanto, né, o que o Bruno vem trazendo, quanto o Luiz, porque a gente também está falando de possibilidades de acesso, né, quando a gente está pensando o idadismo. Primeiro, então, vou reforçar aqui. Então, eu me chamo Raquel, eu tenho 35 anos, vou fazer uma breve autodescrição. Eu sou uma mulher branca, tenho cabelos curtos na altura do queixo, estou com fundo branco aqui no local onde eu estou, com uma blusa, né, e com cachecol preto e com brincos amarelos, então. E aí eu inicio um pouco, né, para a gente poder refletir todos aqui juntos, né, sobre esse conceito que não é atual, mas que nos atravessa cotidianamente, né, que é um conceito disparador para a gente poder pensar o idadismo e o acesso à qualidade de vida, que é, então, né, o conceito de qualidade de vida pela Organização Mundial da Saúde, que vai trazer que a qualidade de vida pode ser percebida através da percepção do indivíduo, da sua própria posição na vida, no seu contexto cultural, no seu sistema de valores onde vive e nas relações e objetivos e expectativas, né, dos padrões de vida, as preocupações que atravessam as vidas humanas também.
e levar em conta sempre, dentro desse grande conceito importante, o bem-estar físico, psicológico, social e ambiental também que as pessoas se encontram. Trago, né, mais uma complementação de alguns autores sobre a discussão, sobre o conceito, que também está relacionado, né, diretamente à relação humana, à proximidade ao grau de satisfação da convivência familiar, das relações amorosas, afetivas, social, ambiental e também da própria estética existencial, né, ao qual a pessoa vai se perceber, se ler em sociedade. Também fazendo uma síntese cultural e todos os elementos que determinam, né, a sociedade, considerando o padrão de conforto e de bem-estar. Então, inicio esse disparador para a gente poder pensar sobre o tema central, que é o conceito, então, né, de idadismo, e também trazendo um pouco assim, né, que esse conceito ele nos ajuda a pensar os impactos econômicos, sociais e comunitários. Também, né, ele vai problematizar sobre os indicadores que vão além da renda, como os processos de saúde, acesso à saúde, saúde de forma ampliada, a educação, a liberdade, a satisfação com a vida, o acesso aos serviços básicos, segurança, habitação, condições de trabalho, né? E tudo aí que vai promover, então, o bem-estar geral e poder pensar processos de qualidade de vida, especialmente aqui pensando pessoas idosas. E aí, né, o que a gente vai que pode problematizar de diversas formas? Eu trouxe a variação de formas como a gente pode ouvir a palavra, né? O idadismo, a gente pode também conhecer o termo etarismo, ageísmo, idosismo, velhismo, velhofobia. Então, trouxe aqui uma gama de diversidades de formas como essa palavra aparece para a gente, tem aparecido mais, a gente tem discutido cada vez mais. Mas para dizer, né, para todo mundo que está ouvindo, que são variações de nomes de um mesmo termo e de um mesmo ato. O ato, então, né, que se relaciona às barreiras e desafios que pessoas idosas ou até mesmo aí a gente tem ouvido muito pessoas envelhecentes, né? Os preconceitos e as discriminações que são estabelecidas pelas idades. Então, essas pessoas, né, que acabam aí, a gente pode pensar dos 40, 45 mais, acabam já sofrendo alguns tipos de discriminação em nossa sociedade. Então, né, esse ato envolve atitudes negativas, estereótipos e comportamentos que discriminam, né, que violentam as pessoas, que afetam a forma como somos, né, e as pessoas idosas são tratadas na sociedade, incluindo, né, os aspectos e os ambientes de saúde, o mercado de trabalho e as relações sociais e familiares como um todo. Então, esses atravessadores, né? A idade, então, a gente sabe, né, uma das primeiras características, juntamente com a raça e sexo, que notamos sobre as outras pessoas quando interagimos com elas, né? E o idadismo, então, surge, e aí eu parto da palavra, o termo idadismo, porque eu estou usando como referência, o relatório mundial da Organização Mundial da Saúde, né? Então eu acabo usando esse termo. Ele surge, né, quando a idade é usada para categorizar e dividir as pessoas, de maneiras então que levam, né, a perdas, desvantagens, injustiças, causando também desgaste nos relacionamentos entre as gerações. Esse termo, ele tem em torno de 54 anos, né? Se a gente for pensar, ele não é talvez tão jovem, mas ao mesmo tempo a gente tem se aproximado muito recentemente dessa discussão. Ele é cunhado em 69 por um gerontólogo americano, então Robert aqui. Ele apresenta então que o idadismo ele existe há muito tempo em diversos ou acredito que em todos os países, né, em contextos culturais muito diversos. E o conceito, então, né, que tem 54 anos, ainda não existe em todos os termos ou idiomas, o que dificulta muito o nosso processo de conscientização, de problematização e também de resistência, enfrentamento a esse fenômeno social, né? E dificulta também a gente poder pensar em promoção de mudanças, mas a gente já tem feito aí grandes avanços.
E como é que ele pode, então, se manifestar, né? De diversas formas, e eu vou trazer algumas aqui para a gente poder refletir. Então, ressaltando, né, o idadismo ele é um fenômeno social com multifatores, multifacetado. A Organização Mundial da Saúde, ela vai trazer, né, que podem se manifestar por meio das violências e opressões de cunho psicológico, né, agressões verbais, físicas, emocionais, econômicas, morais, dentre tantas outras que a gente vai, né, enquanto profissionais também conhecendo, vivenciando, problematizando nos nossos contextos, né? É considerado também um preconceito que é muito silencioso, né? Poder falar sobre ele é tirar os véus, aí né, descortinar muitas coisas que estão enraigadas em nossa sociedade. E também, né, ele é manifestado de forma muito sutil. E aí isso é um processo para a gente poder pensar também as nossas relações, né, as vivências que a gente tem. Trago aqui alguns exemplos, ele pode ocorrer então nas relações familiares, pelas determinações sobre os desejos, sobre a autonomia, sobre a independência da pessoa idosa, no mercado, no espaço de trabalho, né, algo que a gente tem assim, eu enquanto profissional da área social ouvido muito relato de pessoas 45 mais já relatando muito dentro do espaço de trabalho, das oportunidades, onde elas se tornam escassas ou direcionadas, onde muitas vezes essas pessoas são ignoradas, né, por colegas de trabalho. Também nos serviços públicos e privados, né, nos serviços de saúde, nas políticas públicas, na política de assistência social, dentro das discussões e direitos sociais, né, nos aspectos jurídicos, os acessos negados. Então, esse multifacetado espaços, né, onde o idadismo acaba se representando e se manifestando. E esses obstáculos, né? Eu trago aqui quatro grandes direcionamentos para a gente poder pensar e pensar também, né, enquanto seres humanos dentro de uma sociedade e também profissionais que vão estar atuando com pessoas envelhecentes e principalmente pessoas que estão vivenciando a velhice. Esses obstáculos, então, podem se manifestar de diversas maneiras. Primeiro, aqui, né, impacto no acesso à saúde, onde a gente acaba, né, verificando o restringir o acesso à saúde, né, de forma adequada, ambientes propícios para a sua autonomia, então, né, a impossibilidade de ter esse ambiente que possibilite acesso à informação de forma autônoma, né, exercer sua autonomia, a visão preconceituosa de que o envelhecimento é sinônimo de doença e que contribui, né, para a limitação das políticas que promovem a saúde e o envelhecimento ativo. Então, a gente achar, né, que a pessoa está vivendo a fase da velhice, isso é um sinônimo de estar doente. Então, isso é uma forma que impacta consideravelmente no acesso à saúde. Também, né? A pessoa idosa pode ser submetida ou não levada a sério por algum profissional da área da saúde ou das outras áreas do conhecimento, resultando em cuidados inadequados, né? Então, até a forma como a gente vai também comunicar, né? Que forma mais didática, que será que essa pessoa compreendeu o que eu estou trazendo, né? Será que essa informação vai chegar nela? Bem como o Bruno colocou aqui, a importância, né, da gente relacionar conhecimento com a prática de fato, e ela precisa ser didática, né? E precisa se pensar na diversidade também de realidades. O impacto social, o preconceito, então, afeta profundamente a autoestima. Né? Isso está dado, isso é visível, isso a gente ouve, né, nos nossos espaços, a gente estuda, se debruça sobre, resultando em sentimentos de desvalorização, o isolamento social muito presente, a pessoa vai acabar se retraindo, né, e não querendo compartilhar, não querendo viver com outras gerações também. Pode levar ao desenvolvimento de problemas psicológicos, como a depressão e a ansiedade. E a exclusão social, né, a falta de reconhecimento das suas capacidades e as barreiras para esse bem-estar social, né, para acessar essa qualidade de vida de forma bastante diversa, né, de poder participar das determinações e das decisões sociais.
Na dimensão social e cultural também muito presente, né? A exclusão, então, de pessoas idosas em atividades culturais, educacionais, profissionais, a invisibilidade social que reforça a falta de oportunidades, né, da interação, de afeto, de participação nas relações que se dão aí, né, nos espaços tanto familiares quanto nos locais, né, nas redes de apoio, nos serviços, nos espaços de grupo que são elementos fundamentais para a qualidade de vida. A discriminação pode levar, então, ao isolamento, sendo excluídos das atividades sociais e submetidos né, subestimados sobre as suas capacidades, de que a pessoa ainda que não pode, não consegue mais, então, né, aprender, ou que não tem o que contribuir, o quanto isso vai, né, de forma socialmente se reproduzindo e vai isolando as pessoas desse âmbito social e dos processos culturais, desculpa, que ela pode estar tanto sendo, né, uma pessoa potencializando processos, quanto se potencializando, se fortalecendo também. No impacto ambiental, que é extremamente importante a gente pensar, e as cidades, as comunidades, muitas vezes não são planejadas, levando em conta a necessidade das pessoas idosas, né, com falta de acessibilidade, espaços públicos, o transporte público inadequado, as moradias não adaptadas, o poder acessar isso para todos, né, para todas as pessoas poderem acessar essas adaptações. Os fatores ambientais são limitadores também da autonomia e prejudicam a capacidade de viver de forma independente. Diminui aí, né, acesso a oportunidades, ir até os locais, participar de grupos, participar da cidade, né, da vida ativa da cidade. E em múltiplos contextos sociais, o idadismo, então, restringe as oportunidades de participação e crescimento das pessoas idosas, né? Das potencialidades que podem também estar sendo revisitadas ou criadas na fase da velhice, ou no processos de envelhecimento, hein? E aí eu preciso falar também um tema super importante, que é a gente pensar o idadismo, né? E o idadismo, desculpa, e os outros ismos. E aqui eu tô falando, né, dessa interação do idadismo com outras formas de preconceitos e violências que a gente vê, que a gente vivencia. E eu trago aqui algumas possibilidades para a gente pensar, mas não quero, né, determinar e dizer que são só essas, porque a gente vai tendo outras formas de manifestar. Então, eu trago aqui o racismo atrelado, o sexismo, classismo, capacitismo, a homofobia, a gordofobia, né? Se uma pessoa ela é vítima de idadismo, de racismo, por exemplo, ela sofre duplamente violências e violações de direitos, o que vai prejudicar, sim, né, na sua qualidade de vida, desde o processo de autoestima até o processo de segurança de estar nos espaços, de poder ser, né, a pessoa com todas as suas qualidades, né, a possibilidade de acessibilidade, né? A gente coloquei aqui para a gente refletir, né? Se uma mulher idosa, negra, periférica, com deficiência, ela sendo uma mulher, né, ela vai sofrer mais intensamente as refrações do idadismo e os demais ismos, devido às opressões que lhe atravessam e à falta de acessos, muitas vezes provocadas por essas violações. Né? Então, aqui só para a gente pensar que não é o idadismo isolado, que dentro dele a gente tem ramificações e também intensificações que precisam ser faladas, que precisam ser pensadas quando a gente está, né, pensando nesse grande conceito de qualidade de vida. Como que a gente vai, de fato, acessar, né? Trago aqui alguns exemplos de como é que isso se reproduz, e esses exemplos é para a gente se pensar também no processo, em desconstrução, em constante desconstrução, né? Então a gente vê, né, a manifestação do idadismo. Pensar que todas as pessoas idosas são frágeis, que são incompetentes, que são amistosas, né? Uma forma de reprodução. A reprodução dos inhos, né? O vovozinho, a vovozinha, o coitadinho, a coitadinha, o velhinho, a velhinha. O uso do tom de voz infantilizada também, né? Que a gente visualiza e percebe em muitos espaços, a suposição de que as pessoas idosas são menos capazes, que são frágeis, né? Que são infantilizadas também nesse processo.
Os sentimentos de pena ou de dó são duas formas comuns de preconceito contra as pessoas idosas e que vai, né, gerar um desejo muitas vezes de exclusão da companhia dessas pessoas idosas ou até mesmo das pessoas idosas com outras gerações por essas reproduções. Quando uma pessoa, né, com mais idade, desculpa, é impedida de participar de alguma atividade por ser considerado mais velho ou mais velha, ou por duvidarem da sua capacidade de criação, de aprendizagem, né? Quando a gente desconsidera a identidade e a autonomia, a história também de vida dessas pessoas, né? A gente está, sim, fazendo processos idadistas, a gente está sendo, sim, preconceituoso e preconceituosa. Não considerar a opinião das pessoas mais velhas, desconsiderando as tomadas de decisão, né? Ou evitando contatos e trocas. E também a autopercepção, pessoas idosas que não acreditam ser, né? Que não acreditam mais ser possível para si novas habilidades, não se matricular num curso novo, não participar de um grupo, não se desafiar, né, a aprender, achar que está muito velho para esse processo. Então, isso também é uma forma de reprodução que a gente, né, acaba também fazendo. E aí preciso também destacar que o idadismo ele é crime, é importante a gente falar sobre isso, elucidar, né? Ele tá, né, dentro do Estatuto da Pessoa Idosa, dentro de três grandes artigos eu trouxe aqui, eu não vou ler, mas só para a gente saber que a gente tem aparatos legais também, onde vão se ter penalidades, vão se ter multas que podem chegar também à reclusão. Então, precisa ser denunciado, é um tipo de preconceito, é um crime. E a gente, né, tem aí respaldo legal para poder também se embasar e se assegurar. E trago, né, algumas possibilidades da gente pensar, ou que eu acabo pensando aí, formas da gente ultrapassar esses obstáculos, né? Como que a gente talvez poder fazer o acesso a essa qualidade de vida? Primeira coisa, identificar um termo para o idadismo em todos os idiomas. Seria uma maneira, né, de conscientizar, de promover mudanças em todos os territórios, em todos os países, a gente poder ter um único termo para unificar uma grande luta, né, uma grande resistência. Problematizar e inserir junto às formações, né, isso aqui é extremamente importante. E a qualificação profissional constante para conhecer, entender, acolher pessoas idosas em nossa sociedade, olhar para a pluralidade de velhices, para a diversidade de vivências, né? Isso auxilia muito a gente romper com esses preconceitos. Investimento em educação para o envelhecimento, isso é extremamente necessário, com todas as faixas etárias, e não olhando só, né, de pessoa 60 a mais para pessoa 60 a mais, mas sim essa multiplicidade de faixas etárias junto para mudanças de paradigmas, né, dos modelos, para a gente romper com aquela lógica de que pessoa idosa é, né, e que a gente possa pensar na pluralidade. Criar práticas de acolhimento, escuta sensível e respeito constante, né, processos de empatia, onde as combinações sejam feitas junto com a pessoa idosa, né, exercitando a sua autonomia de forma democrática e plural e investir sempre, né, em todas as formas que a gente puder, enquanto profissionais, enquanto pessoas curiosas, enquanto pessoas que estamos, né, fazendo o processo de envelhecimento, em ações e práticas intergeracionais, em todos os espaços que a gente ocupe. E quero deixar, já finalizando aqui, quero deixar duas grandes dicas, né? Porque esse tema ele acaba aí, às vezes, nos deixando mais ainda curioso ou curiosa. Deixo o livro aqui que é um grande inspirador, o Velhos Demais para Morrer, do Vinícius Mariano, onde ele desconstrói, né? Ele faz uma ficção para a gente pensar esses padrões, né? Esse medo de envelhecer, o quanto, né, a gente tem precisado repensar alguns paradigmas, o quanto a gente precisa revisitar, como ontem, né, o ministro da Pessoa Idosa disse, revisitar a palavra velho, resignificar essa palavra. Então, Vinícius Mariano nos traz essa reflexão de forma genial. Recomendo esse livro. E mais esse documentário para quem ainda não assistiu, que é o Quantos Dias, Quantas Noites, documentário aí brasileiro, né, produzido em diversas realidades, com diversas
diversidades também de viver os processos de envelhecer, onde se tem aí pensando, né, dos processos de desigualdade social, da gente, né, poder pensar também a qualidade de vida nesse intermeio, e também, né, os aspectos que a gente tem vivido aí, dos embarramentos e das dificuldades e dos adensamentos ambientais. Então, eu deixo essas duas grandes dicas aqui para a gente poder adensar o tema. E agradeço a atenção, né, o convite e também deixo aqui o meu Instagram profissional para quem quiser saber um pouquinho mais aí do que eu tenho pesquisado, que eu tenho feito de ações e quem quiser me conhecer um pouco da caminhada também. Obrigada. Muito obrigado, Raquel. Debate extremamente valioso. Certamente nós poderíamos ficar horas aqui falando sobre isso e todas as suas nuances e complexidades. Muito obrigado. Então, dando sequência, agora eu chamo o Luiz Fernando, que ele vai falar sobre as contribuições dos estudos qualitativos para a saúde das pessoas idosas, né? Uma questão metodológica, a nossa mesa, e que respalda muitos dos conhecimentos apresentados pela Raquel e também sustenta grande parte da evidência de saúde pública voltada ao cuidado da pessoa idosa. Então, por favor, Luiz Fernando, a palavra é sua. Bom dia, Renato, Raquel e Bruno. Prazer estar com vocês aqui. Agradeço o convite feito pela comissão organizadora. É um prazer estar com esses colegas, em especial o professor Renato, que é uma referência para nós aqui na URGS em termos de atuação na gerontologia e na geriatria. Tá? Deixa eu só projetar aqui. Só me confirme se está aparecendo a projeção. Sim. Tá. Então, falar um pouco das contribuições da pesquisa qualitativa para a saúde da pessoa. Então, eu vou tentar só reorganizar, só um momentinho, me desculpem. Mas eu não. Desculpa, podemos entrar então. Então, a proposta dessa fala é um diálogo, principalmente com as falas anteriores dos colegas Bruno e Raquel, e pensarmos um pouco da contribuição da pesquisa qualitativa e da articulação dos conhecimentos produzidos a partir de estudos qualitativos com as evidências também dos estudos quantitativos. E uma coisa importante quando a gente pensa nessa proposta e nesse evento é no público-alvo, né? Então, a nossa fala é muito pensada para profissionais que estão em formação, profissionais que já atuam, né? E também outras pessoas interessadas no tema. Mas pensando nas contribuições para um cuidado à saúde, da pessoa idosa. Uma coisa importante,
Em momento algum, quando a gente fala dos estudos qualitativos, se fala numa contraposição ou algo que possa gerar qualquer conflito com os estudos quantitativos. Muito pelo contrário. Uma coisa fundamental para começar a falar sobre essa contribuição é pensar que são estudos diferentes, metodologias diferentes, mas que produzem conhecimentos, produzem determinadas formas de pensar e mudar e qualificar o cuidado em saúde. Aqui a gente está falando de uma mesa de saúde, né, e que se complementam. De forma bem objetiva, assim, para a gente entender, e transportando isso para a ideia da saúde do idoso, da saúde da pessoa idosa, na pesquisa qualitativa eu tenho um estudo, um campo muito objetivo. A pesquisa Qualy nos faz pensar nas subjetividades, né? Ela é uma pesquisa em que eu não vou controlar nem vou provar, mas eu vou descobrir, vou compreender. É uma pesquisa voltada para interpretação. Não trabalha com estatística, mas sim com narrativas, com interpretações. Não utiliza números, mas trabalha com as ideias, com as palavras. O pesquisador ele está muito envolvido no processo, isso é fundamental na pesquisa qualitativa, né? Ela busca peculiaridades e não generalizar. Ela se preocupa muito com uma qualidade em termos de intensidade, né? E utiliza a comunicação acima de tudo. Mas para começar a falar de estudos quali, eu acho muito importante a gente também falar dos estudos quantitativos, né? Porque a partir dos estudos quantitativos, ou não existe uma regra, pode ser o contrário, mas a ideia é que a gente possa pensar propostas e ver como eles se articulam. Algumas coisas importantes, e aí eu falo do meu lugar de fisioterapeuta, de professor, na área de fisioterapia e da saúde coletiva, em que para nós é muito precioso, né, o trabalho na área do envelhecimento, principalmente utilizando práticas corporais, exercício, técnicas que utilizam o corpo de uma forma muito central na promoção da saúde do envelhecimento, né? E aí algumas coisas importantes que os estudos quantitativos, que as evidências científicas quantitativas nos trazem, algumas coisas importantes para a gente pensar. E que hoje são base para outros trabalhos que a gente vem realizando, enfim, tanto na assistência quanto em outros estudos, mas pensando principalmente assim, ó, são contribuições importantes e que a gente, a partir delas, pode pensar desde questões individuais à aplicação de outras possibilidades de cuidado em saúde. Algumas coisas importantes: o entendimento de que intervenções multidomínios, né, ou seja, práticas de atividades, práticas corporais, atividades físicas, exercícios físicos, não entrando aqui no conceito específico de cada um, quanto mais multidomínios elas forem, melhores elas serão. Ou seja, de forma prática, uma atividade em que ao mesmo tempo se envolve força muscular, equilíbrio, coordenação, resistência, ela vai ter uma produtividade muito maior, não só do ponto de vista isolado para os segmentos, enfim, mais direcionados, mas principalmente, talvez hoje, uma das coisas fundamentais em termos de evidência científica, que a nossa parte, enfim, a parte ligada muito às práticas corporais trazem, é a relação direta entre exercício, entre questões de ordem mais física e as contribuições para as questões cognitivas, mentais e intelectuais. A relação hoje comprovada por já comprovada e muitos outros estudos que ainda estão aprofundando é a relação entre esses exercícios e a prevenção de demências e a qualidade e a manutenção da qualidade intelectual e mental de vida. Tá? Uma coisa muito importante também, os estudos quantitativos têm nos mostrado a relação direta entre as questões motoras e aspectos importantes que marcam a saúde do idoso, que é risco de quedas ou a possibilidade de quedas, o equilíbrio, aspectos relacionados à saúde mental, como a depressão e outras questões. Então, assim, ó, hoje nós temos evidências científicas que mostram relação direta entre a prática de atividade física, o cuidado com a manutenção da capacidade motora, com uma série de outras questões que não são só da ordem física, mas também da ordem de saúde mental, emocional e intelectual, né? A relação entre massa muscular, força, performance física e a possibilidade das pessoas continuarem com o passar do tempo de vida a desenvolver as suas atividades de vida diária.
Isso é muito importante porque parece uma coisa óbvia. O que que os estudos têm nos mostrado? Que tem especificidades, que tem combinações, que existem exercícios importantes. Então, alguém que trabalha hoje, quando eu falei no início, pensando muito ah, nos, ah, nos atuais trabalhadores da saúde ou futuros, o quanto é importante se pensar num exercício de grupos de idosos, ou individual, ou atividades, e muitas vezes as atividades são feitas por vários profissionais, que não só da fisioterapia e da educação física, mas com a presença desses, a importância de se pensar nesses exercícios com maior complexidade, utilizando muito mais fatores e adequando a cada tipo de pessoa. Isso é fundamental e hoje muitas evidências mostram a necessidade disso. Tá? A importância da relação com a atividade física, que a gente está mencionando aqui muito na questão da saúde da população idosa, mas que servem também, inclusive, como promoção da saúde para quem não é classificado ou posicionado como alguém que é idoso, enfim, mas que, entendendo que processo de envelhecimento é algo contínuo, todos nós estamos. Então, o que hoje as evidências nos trazem é que nós temos muito, muito recurso a partir do exercício físico, da atividade física, para manter uma saúde funcional, que eu acho que é um termo muito importante, porque quando eu falo em funcionalidade, eu não falo só de fatores físicos, eu tenho que trazer também os fatores mentais e intelectuais junto com isso. Né? A importância de se acompanhar, e tem vários estudos acompanhando de forma longitudinal a prática de atividade física e a manutenção dessa prática como trazendo contribuições concretas para um envelhecimento saudável. Eu reforço aqui o grupo de colegas ali da ESEFID, aqui da URGS, né, onde estamos lotados, junto à fisioterapia e educação física, o professor Eduardo Cadori, o Ronei Silva Pinto e o professor Luiz Fernando Cru, que vem há muito tempo, inclusive, o professor Cadori é uma das pessoas que mais publica no mundo hoje sobre a relação entre atividade física, força muscular, performance, resistência e envelhecimento. Né? Então, eu acho que isso é uma coisa fundamental que nós temos a partir das pesquisas quantitativas, tá? Mas a proposta aqui é falar do quali. E eu fiz questão de colocar isso mostrando a importância de que não existe uma competição de quanti e quali, mas principalmente que hoje nós temos uma gama muito grande de estudos quantitativos e qualitativos que sustentam uma prática em saúde, em promoção da saúde do idoso por todos os profissionais da saúde, que tem uma sustentação científica e, ao mesmo tempo, e aí eu entro nas contribuições da pesquisa qualitativa, que é tão científica quanto, que por outros caminhos constrói conhecimentos super importantes para a saúde do idoso. E que todos os profissionais podem e devem ter acesso a isso, entendendo que o quantitativo me mostra alguma coisa, mas que ela tem limites. Né? E que para uma atuação, e aí pegando muito de algumas questões que o Bruno trouxe, especialmente a Raquel, a gente tem que pensar em outros aspectos. Então, finalizando esse primeiro momento da minha fala, hoje nós temos evidências científicas que nos mostram que tem uma relação direta entre força muscular, memória e funcionalidade. Que eu preciso não pensar em exercícios isolados de força, exercícios tradicionais, mas entrar sempre com uma complexidade, principalmente de coordenação e equilíbrio. Eles têm uma relação direta com saúde mental e principalmente neuroplasticidade. A gente sabe que com o envelhecimento a gente tem diminuição de várias estruturas, inclusive das estruturas neurológicas, mas existe a plasticidade cada vez mais estudada que mostra que mesmo aqueles neurônios, aquelas estruturas neuronais que são preservadas, que ficam, elas podem ser potencializadas. Existem muitos estudos que utilizam marcadores ligados aos aspectos da neurofisiologia para mostrar os efeitos da atividade física. Um dos mais utilizados é o BDNF, que é uma neurotrofina ligada à memória, e muitos estudos, eu recentemente fui banca de um doutorado aqui na PUC, em Porto Alegre, em que após um ensaio clínico, que após a prática de atividade física num grupo de idosos, teve um aumento desse marcador. Então a gente tem aí uma infinidade de estudos que nos mostram isso. Mas isso é uma parte. Esse é um entendimento importante do que a gente pode fisicamente e funcionalmente fazer. Só que os estudos qualitativos,
eles mostram outros aspectos importantes, né? Eles falam sobre as representações sociais que nós, profissionais da saúde, por exemplo, construímos sobre envelhecimento e que impactam diretamente nas nossas práticas, na forma como nós interagirmos. E aí o que eu queria de forma objetiva é dizer, eu posso saber qual é o melhor exercício, mas eu tenho que entender que ali eu tenho um grupo de idosos e idosas, eu tenho alguém que tem outras marcas, tem outras questões e que elas estão implicadas, bem como trouxe a Raquel. Ao mesmo tempo, essa pessoa tem um contexto social, econômico, que faz com que ela vá ter uma adesão ou não a uma atividade. Que eu tenho uma evidência que me mostra que é produtiva, na mesma linha que o Bruno trouxe sobre a questão da adesão aos medicamentos. As relações do processo de envelhecimento, e principalmente numa cultura em que morte e envelhecimento são coisas muito pouco discutidas juntas e que, ao mesmo tempo, quando são de forma complicada. O quanto é importante. Então, a gente tem um estudo lá e vários estudos que estão trazendo isso. Entender não só o que os profissionais pensam, mas o que as pessoas idosas pensam. Então, eu, profissional da saúde, eu estou me formando para atuar, eu preciso ter acesso a conhecimentos produzidos que me falam sobre o que os idosos pensam, o que as idosas pensam, em que contexto eu vou atuar, em que essas pessoas estão. E aí é que entra a grande produtividade dos estudos qualitativos, né? Um exemplo de estudos também feitos na Austrália, que trazem uma coisa importante que a Raquel trouxe também, a relação de pensar. Eu não posso falar idoso de uma forma generalizada, ou que esse exercício é bom para os idosos. Ou quando eu digo isso, eu tenho que entender que em algum momento eu terei idosas, idosos, eu terei pessoas de classes diferentes, de etnias diferentes, e que isso tem implicações diretas. E o estudo qualitativo me aproxima dessas ideias, né? Isso é uma coisa super importante. E aí, eu queria falar um pouquinho, né, aproveitando o tempo, sobre a minha experiência de pesquisador, profissional da saúde, na área de estudos qualitativos, né? E o meu mestrado e meu doutorado, eu sou mestre e doutor em educação, fiz e desenvolvi as primeiras pesquisas e que venho aprofundando na educação, né, num programa de pós-graduação em educação, numa linha de pesquisa de educação, sexualidade e relações de gênero, numa temática de políticas de saúde. A ideia era pensar essas questões articuladas com políticas de saúde, né? Então, inicialmente no mestrado, eu queria entender como pessoas idosas estavam aprendendo a cuidar da saúde, o que eles estavam aprendendo, como eles estavam aprendendo, quem estava ensinando e quais as implicações dessas aprendizagens na sua vida? E aí, no mestrado, eu fui fazer um trabalho de etnografia, acompanhando um grupo de convivência na terceira idade, que realizava várias práticas, algumas delas práticas corporais, coordenados por agente comunitário de saúde. E nesse processo, eu acompanhei atividades de ginástica, de natação, bailes, festas, passeios, atividades que aquelas pessoas me diziam que elas estavam lá para cuidar da sua saúde, né? E eu queria entender quais eram as implicações, o que estava, e principalmente, como é que elas se viam nesses espaços, né? Como é que era a questão de como elas lidavam com o seu corpo, e apareceram coisas muito interessantes, né? Uma coisa interessante que apareceu ligado ao que o Bruno falou sobre a linguagem. O quanto a linguagem que muitas vezes profissionais da saúde utilizam não fala ou não diz para aquelas pessoas. E aí, desde as questões das medicações até outras, né, são muito atravessadas pela falta de entendimento. Tem uma coisa super importante que é muito forte, é um dado que aparece bastante em pesquisas, especialmente na área da saúde pública e da saúde coletiva, de que quanto menor a escolaridade, menor é a adesão das pessoas a todas as possibilidades de intervenções de saúde que estão sendo avaliadas, enfim, estudadas. E o que a gente percebe na fala que as pessoas trazem? Que elas muitas vezes não entendem. E não é só uma coisa de escolaridade, é de contexto cultural também. Eu sempre pergunto: será que as pessoas têm uma escolaridade, um contexto cultural que não permite, ou nós não temos o entendimento, não entendemos que para nossa formação e para nossa atuação, contexto cultural, contexto socioeconômico são importantes, eu entender para poder fazer uma atuação mais efetiva em relação a essas pessoas. E aí, nesse processo de convívio, né, de interação com um grupo de pessoas, um grupo tido como da terceira idade na época, uma coisa que eu aprendi com esse grupo foi que os bailes eram espaços de saúde
e de movimento para eles, movimento social e movimento físico. Mas que existiam dois tipos de bailes. Os bailes que eles chamavam de familiares, que eu ia junto na paróquia, no salão de festas da comunidade, enfim, e os bailes que eles chamavam de sem vergonha, que eram os bailes, os famosos bailões, em que eles também iam à procura de afetividade, de viver a sua vida afetiva e sua vida sexual. E junto com isso, nesse mesmo período, por isso que eu digo a importância das pesquisas quali e quanti terem intersecções, foi o ano que o boletim epidemiológico do HIV/AIDS deu mais alto. Foi o primeiro ano que estourou assim o número de casos de pessoas idosas contaminadas com HIV/AIDS. E disso, então, surgiu a minha proposta de pesquisar no doutorado. Uma pesquisa que articulava educação, saúde, gênero, sexualidade e envelhecimento, um estudo qualitativo, em que eu queria entender como sujeitos ditos idosos e idosas estavam aprendendo a viver suas relações afetivas e sexuais nessa contemporaneidade. Como corpo, gênero e sexualidade estão implicados nesses processos, com que efeitos, né? Para isso, eu precisava me aproximar desses espaços onde as pessoas viviam suas vidas afetivas e sexuais. Eu fiz um trabalho de campo, né, no doutorado, que envolveu uma etnografia. Eu acompanhava, eu frequentei. Agora, os bailes que eles chamavam de sem vergonhas. Os bailes onde tinha relação afetiva e também um espaço de viver sexualidades, né, de encontros, né, para se organizar nesse sentido. Eu fiz grupo focal, convidei pessoas para conversar, idosos, para debater esse assunto, e eu entrevistei alguns de forma individual para entender, porque eu vi que nos grupos focais, alguns assuntos mais ligados à sexualidade acabavam ficando um pouco limitados, né? Peguei esse material todo, de forma qualitativa, fiz uma análise cultural. O que é uma análise cultural? E aí eu utilizei artefatos culturais para mobilizar as discussões. Eu não sei se alguém lembra, alguém aqui, há um tempo atrás teve um filme que foi mundialmente conhecido, anos 90, esse final dos anos 90, que era as Garotas do Calendário, um grupo de idosas que produzia compotas e bolos e panos bordados para ajudar um hospital, viram que não estava dando dinheiro e aí veio a proposta de fazer um calendário erótico de mulheres, né? Isso foi na Inglaterra, é uma história verídica. E aí isso cresceu pelo mundo e chegou até o Rio Grande do Sul e que fizeram um movimento que teve as gurias do calendário, os guris do calendário. Pessoas idosas que se propuseram e não eram pessoas que tinham o seu trabalho ligado a isso, né? E que se propuseram a montar esse calendário que gerava curiosidade, gerava venda, e eles ajudaram bastante as instituições de caridade. As gurias do calendário tinham como madrinha a Eva Sofer, que era a coordenadora do São Pedro, e os guris do calendário tinham o Filipão. Eu levei esses materiais aqui, também tem imagens da campanha do Ministério da Saúde do Carnaval de 2009, que provocavam pensar sobre existia uma vida sexual ativa. Qual era o argumento que eu utilizava para desenvolver o meu estudo? Que as pessoas que estavam naquele momento vivendo e tendo a possibilidade, através de tratamentos medicamentosos que evoluíram, de mudanças sociais e de espaços sociais, estavam vivendo uma vida afetiva e sexual. Só que elas não tinham sido abordadas por todo o trabalho educativo ligado ao HIV/AIDS. E que hoje elas estavam viúvas, separadas ou solteiras e queriam viver uma vida, viam possibilidades, né? Começou a se associar sexualidade a envelhecimento, e essas pessoas não tinham vivido todo o processo informativo e estavam vivendo essa vida sem muitos cuidados, que foi uma coisa que eu pude comprovar, né? Perceber, na verdade, não se comprova numa pesquisa qualitativa, mas eu pude perceber e problematizar que realmente, nas entrevistas que eu fazia, eu perguntava para as pessoas, era muito forte as relações intergeracionais, homens mais novos com mulheres mais velhas e vice-versa nos bailes, né? Que não existia um cuidado na utilização de preservativos, porque já não tinha o risco de se ter de uma gestação, não existia o cuidado, porque não era muito forte, as pessoas não se viam como grupo de risco para o HIV/AIDS na época. E aí, uma análise cultural olhou para isso, vendo que identidades de idosos estavam sendo constituídas, que representações de corpo e de saúde, e uma coisa que apareceu muito forte nas falas e nos materiais que eu discutia, é que vivemos numa cultura em que melhor envelhece quem mais jovem parece. E a gente defende muito
algumas coisas diferentes do meu lugar de fisioterapeuta, por exemplo, de que melhor envelhece quem tem uma funcionalidade, independente se essa pessoa tem um corpo com rugas, um corpo com marcas de envelhecimento. Mas não é bem assim. E é isso que o estudo qualitativo faz pensar e nos faz questionar e rever nossa linguagem, como é que nós estamos interagindo, pensando que quando eu trabalho com idosos, esses idosos têm uma raça, uma etnia, uma classe social, são de gerações diferentes, gêneros e sexualidades. Tá? E aí, desse resultado final, para encerrar, nasceu uma tese de doutorado que era a arte de envelhecer ativamente. Eu discuti bastante o envelhecimento ativo, que é algo importante, né? E articulações entre corpo, saúde, gênero, sexualidade e envelhecimento. O envelhecimento ativo é um imperativo, mas cada pessoa consegue ter esse envelhecimento de alguma forma e alguns limites, o que conversa com coisas que a Raquel trouxe também. Nasceram três artigos, enfim, 3 capítulos de uma tese, que é Sexo não tem idade, sexualidade ativamente vivida como um pressuposto de envelhecer bem. Apareceu muito forte isso, que é uma geração que entende que, bem, além de fazer atividade física, além de ter uma vida social, é importante também ter uma vida sexual ativa, né? E aí entra todo o nosso a importância do trabalho dos profissionais da saúde nesse suporte e nessa orientação adequada nesse sentido, mas contextualizada e com sentido. Depois que o marido vai, a liberdade fica. Um atravessamento de gênero muito legal. Era uma geração de mulheres que se dedicaram à vida e que, após a viuvez, tiveram a possibilidade de viver experiências que não viveram antes disso. E a pessoa acha que está imune porque está madurinho. Sexualidade, envelhecimento em tempos de HIV/AIDS, foi a fala de uma participante, em que foi muito forte assim a não preocupação com a prevenção do HIV em função de não se ver como um grupo de risco. Tá? Então tem várias coisas, e o que eu trago para finalizar é a importância de que a pesquisa qualitativa, e quando eu apresento esses títulos, essas ideias, elas nos faz pensar, né, que ao mesmo tempo que eu vou usar toda a evidência científica para as questões, e aí eu trago para a minha área, né, que ligam a importância do exercício hoje e do exercício qualificado, do exercício multidimensional, mas eu tenho que pensar em outros aspectos, principalmente que envolvem o corpo e a forma que as pessoas conseguem se posicionar e as possibilidades que elas têm de que espaços ocuparem enquanto sujeitos que estão envelhecendo. Era isso então, respeitando o tempo. Muito obrigado, foi um prazer ter estado aqui. Muito obrigado, Luiz Fernando. E continuamos aqui, agora com um tempo aberto para a conversa, para o debate, para as perguntas do público, que, por favor, fiquem à vontade para fazê-las, coloquem no chat do, enfim, da apresentação, que eles certamente farão com que as perguntas cheguem até a gente. Vários comentários já elogiando as falas, enfim, falas tão complementares, né, mas que têm que tratam de dimensões diferentes, mas que convergem para algo comum, que é o envelhecimento saudável, o envelhecimento com inclusão, o envelhecimento atrelado a respeito e ao entendimento da sociedade sobre esse novo, não tão novo assim, fenômeno de transformação da humanidade. Então, eu tenho mais ou menos umas 78 perguntas para cada um de vocês. Eu sei que eu não vou poder fazer todas elas, mas eu vou então começar direcionando para a Raquel e depois eu vou fazer uma pergunta para o Bruno e outra para o Luiz Fernando, mas entendendo que o público tem a preferência. Então, à medida que as perguntas chegarem, eu repasso para vocês. Bom, Raquel, na tua apresentação, tu trouxe tantas provocações importantes, trouxe à tona assuntos que não, o idadismo sofre um preconceito também. É um assunto que ainda não é palatável a muitos, assim como
enfim, outros preconceitos. Então, é difícil falar sobre preconceito contra idoso e é difícil mais ainda enfrentar uma realidade cultural de preconceito, de desvalia, enfim, tantas formas de manifestação do preconceito contra o idoso e uma sociedade que, falando no nosso país especificamente, que ainda se julga jovem, se julga país do futuro, quando nós já sabemos que o envelhecimento populacional é uma realidade instalada e que e em evolução de forma bastante rápida. Uma das coisas que tem sido sustentadas pela Organização Mundial da Saúde é o entendimento do envelhecimento bem-sucedido, amparado por saúde física e mental. Mas mesmo nesses programas, que são muito voltados à assistência, atenção primária em saúde, eles já incluem, como no ICOP, que é o Programa de Cuidados Integrados ao Idoso, a importância de ter capítulos que versem sobre mudança cultural, de envolvimento da sociedade, para que exista uma mudança de paradigma que combata o idadismo. Como tu vê essas questões de inclusão da temática, não só nos cenários de educação, não só na mídia, mas também no setor assistencial? Boa pergunta, né? Porque é um tema que surte um leque de possibilidades para se pensar. Ele é só um grande disparador. E eu percebo assim que a gente tem evoluído para uma discussão de começar, né, a pensar sobre essa palavra que pelo que eu venho observando esses dias eu estava conversando, teve um maior boom quando acontece com numa situação de uma universidade, né, onde duas estudantes estigmatizam uma estudante, outra de 40 a mais. Eu não vou saber exatamente a idade, né? Isso dá o grande boom e aí vários lugares começam a falar, a mídia vem. Mas a gente ainda precisa, né? O grande desafio é colocar isso, bem como o Luiz trouxe, assim, pensando, né? Como que cada pessoa vivencia o idadismo, a gente ser bons ouvintes, e aí por isso que eu falo da escuta sensível, né? Que é uma técnica que a gente utiliza muito na área do serviço social, para tentar identificar com que formatos, com que ações a gente vai começar a fazer pequenas intervenções. Acho que esse é o nosso grande desafio, né? Às vezes a gente acha que é uma coisa muito grande, e às vezes é no miúdo do dia a dia, do contexto de ouvir. Por exemplo, o que é qualidade de vida para ti? E aí a gente vai ver que tem vários atravessamentos do idadismo sobre essa possibilidade de vivenciar qualidade de vida, né? Ou o próprio envelhecimento saudável. Eu sempre gosto de provocar envelhecimento saudável para quem, né? Se a gente não for fazer um movimento e voltando à raiz, né? Entendendo, ouvindo. E aí eu falo com vocês, eu sei que muitas aqui estão ouvindo, muitas das mulheres dos grupos que eu desenvolvo estão ouvindo. E problematizar isso nos espaços grupais, né? De forma didática também, né? Ah, esmiuçando como que esse conceito se apresenta nas nossas falas, na novela que a gente vê, na conversa de portão com o vizinho, com a vizinha, né? No espaço, comunitário. Então, a gente poder estar sempre, né, enquanto profissionais trazendo essas percepções e aí muito também, né, trazer um pouco aí da vivência que o Luiz traz, da pesquisa a qualitativa, né, e a quantitativa, como elas precisam ser cada vez mais complementadas, né, unificadas, porque não adianta só saber o grande numérico das situações, quantos a gente, preconceitos já vivenciou, mas como que ele se reproduz, por exemplo, na capital numa comunidade tal, né? E como é que ele se reproduz numa região rural? Será que a gente tem coisas aproximadas? Onde que a gente se difere? Onde que a gente vai poder, né, pensar resistência? Acho que é essa palavra, né? A gente tem tentado resistir. É um conceito que é muito recente, assim, nas nossas discussões e ele é
muito antigo ao mesmo tempo, né? Essa reprodução das determinações sociais, o que a pessoa pode usar, o que ela pode sentir. Será que a pessoa pode sentir prazer na velhice? Eu achei genial, Luiz, assim, essa discussão, uma discussão que a gente precisa evoluir muito sobre sexualidades, né? E que é uma forma de romper também com o idadismo, de achar que existe idade para o prazer, por exemplo, ou para os prazeres, né? Eu não sei se eu te respondo exatamente, mas eu acho que a gente ainda está num processo de estar sendo desafiados a conseguir com certeza. romper com esse preconceito que é super sutil, é no olhar. É não entrar É, né, tu pegar um transporte coletivo, tu vê às vezes uma mulher, esses dias alguém me relatou isso, vê uma mulher muito arrumada e perguntar onde é que essa vai, né? Que roupa é essa de sair de casa? Mas será que existe uma roupa específica? A sociedade, a mídia nos diz que sim, né? Como é que a gente vai fazer o caminho inverso para romper? É o grande desafio para todo mundo que se debruça sobre as velhices, né? com certeza, cara. E a gente se encaminha para o fim com alguns minutos pela frente, e obviamente a gente vê que não só as palestras de vocês, mas as ações na prática, os estudos, eles convergem para um cuidado de excelência e também de priorização e de promoção, melhor dizendo, do envelhecimento saudável. O Bruno falou tão bem aqui sobre os medicamentos e todo o trabalho que ele faz na assistência, mas o Bruno também é um cara que tem um envolvimento muito grande em outras ações e que também tentam quebrar culturas para a promoção do envelhecimento saudável, as oficinas de sensibilização. Agora, na terça-feira, nós temos um evento do Dia do Idoso aqui no hospital, que o Bruno ativamente participou da construção. Então, Bruno, como é que é como farmacêutico olhar o cuidado da pessoa idosa além do medicamento? Uma pergunta bem difícil de responder assim de uma forma breve, né? Mas acho que é importante a gente entender o paciente além de simplesmente aquela prescrição ou aquele medicamento, é lembrar da pessoa que ele é, da cultura, de tudo que está envolvido e de como que a gente tem que também como sistema de saúde melhorar as políticas públicas disso também. Quando a gente pensa em acesso, né, que nem a Raquel também comentou, é a gente poder trabalhar em acesso a medicamento, né, do dia para a noite, né? Eu trouxe o exemplo dos medicamentos disponibilizados pelo SUS, que às vezes nem sempre todos são os mais adequados, às vezes tem alguma alternativa que possa ser melhor. Então, eu acredito que a gente tem que pensar tanto assim na parte mais individual do paciente, como no macro também, né? Nas políticas públicas e nas instituições também. Então, a gente começar a repensar isso, essas atitudes aos poucos e passando esse conhecimento adiante, né? Para os outros profissionais, para os outros colegas e nas universidades também. Hoje em dia, a gente está tendo, a gente recebe alunos, né? Recebe acadêmicos de outras universidades, a gente vê que já estão tendo essa sensibilização, né, da gente que se formou há mais tempo e não tinha também. Então, acho que são várias questões, né, que nem a Raquel também comentou. A gente tem que ter a parte de formação, né, de educação, de políticas públicas, que são coisas que a gente sabe que são mais lentas de ocorrerem, e, é claro, a própria ação no dia a dia, né, pensar, né, no idoso, como na pessoa idosa como um todo. Acho que minha conexão deve dado uma falhada, assim. Obrigado, Bruno. A internet aqui também está falhando um pouquinho. Vocês me escutam? Então, para fechar a nossa atividade, juntando um pouco do que o Bruno falou, do que a Raquel falou, Luiz Fernando, como os estudos qualitativos podem ser um instrumento para transformação cultural, para educar em um paradigma em que envelhecer é regra e o quanto, como a Raquel falou, a complementariedade entre estudos qualitativos e quantitativos é importante nesse cenário.
Obrigado, Renato. É uma pergunta bem importante, assim, ela é uma pergunta política até, né? Assim, eu acho que, como pesquisador qualitativo, eu tento fugir do ranço, assim, o quant ou qual, o qualitativo não é tão importante. Eu acho que a gente tem construído, né, as pessoas que trabalham e que são referência para a gente, principalmente a área da saúde coletiva cresceu, e a saúde coletiva na saúde é a área que realmente trouxe os estudos qualitativos e continua realizando, enfim. Acho que uma importância não é os estudos somente isolados, Renato, mas é as reconfigurações dos processos de formação, né? Sejam disciplinas da formação, dos cursos da saúde, da pós-graduação, os processos de formação continuada e educação permanente de profissionais já formados, em que a gente possa mudar. E eu quero te dar um exemplo bem concreto. Nós temos aqui na residência do Hospital de Clínicas de Porto Alegre uma disciplina chamada Corpo e Cultura, que foi criada desde que surgiu a residência, em que esses temas são todos discutidos e muitos profissionais que vêm trazer sua experiência, eles trazem os estudos qualitativos. Então, a gente tem mostrado a importância disso, mas com uma conexão prática, assim, ó. O quanto o serviço social, a fisioterapia, enfim, a enfermagem, todas as profissões, eu falo muito pela experiência da Multi, tem entendido a importância de que o fisioterapeuta que está lá na emergência, hoje residente, atendendo aquele paciente que está com uma insuficiência respiratória, que é idoso, que tem um quadro de uma pneumopatia crônica, ele tem sinais de violência, ou ele tem algumas coisas, e ele, como fisioterapeuta, entende isso hoje e consegue com a equipe. Eu acho que, de forma concreta e objetiva, Renata, a gente precisa que o estudo qualitativo entre na formação. Então, inicialmente, é uma mudança na formação. A gente já percebe, eu sou muito otimista nesse sentido. Então, assim, ó, nunca vou pelo caminho de disputar se o quant ou o quali. É o que que a gente precisa na formação. Eu acho que isso é chave hoje no processo, a gente repensar processos formativos na saúde. Era isso. Muito obrigado, Luiz Fernando. Fechamento excelente. Antes de finalizar a nossa sala, compartilhar com vocês esse convite para a atividade do nosso hospital, falando sobre a pessoa idosa no Centro do Cuidado, na próxima terça-feira, 1º de outubro, às 11 horas, no auditório, que para os funcionários do hospital servirá como uma capacitação também. Então, muito obrigado, Bruno, Raquel e Luiz Fernando, pelas falas de vocês, pelo debate e por terem abrilhantado a 44ª Semana Científica do Hospital. Muito obrigado em nome da organização e agradeço também à organização pela oportunidade de estar aqui e aprender com vocês. Um grande abraço e uma boa tarde a todos. Boa tarde.